Olá pessoal do nono ano, professor Tadeu Fontinelli. Vamos dar continuidade ao período letivo de 2020 com o programa Juntos para Avançar. E neste mês de fevereiro vamos trabalhar dois capítulos que são de extrema importância, que é a Primeira República e a Era Vargas. E na aula de hoje vamos estudar a Primeira República, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui no quadro. Primeira República, ela vai ter início em 1889 e vai até 1930. O que é que tem de interessante aqui nesse período? A fase que marca o início da Era Republicana. Se a gente for pensar bem a história do Brasil, vamos ter o período colonial, o período imperial e a fase republicana. A fase republicana, ela vai ter início aqui em 89, mas alguns projetos republicanos rondavam a mente dos intelectuais, a mente da classe média e também, podemos dizer, dos segmentos mais fracos da sociedade. E a gente vai ter três projetos republicanos: o positivista, o liberal e o jacobino. O que era a corrente positivista? Bem, a corrente positivista era encabeçada pelos militares, que têm uma ideologia voltada para a ordem, voltada para o progresso, voltada para a disciplina, e os militares queriam uma república centralizada no executivo, sem liberdade, para os estados. A corrente liberal era defendida pelos republicanos, mais localizados ali na região sudeste do país, e queriam uma república mais autônoma para os estados, maior liberdade para os estados. E essa corrente aqui era defendida mais pela classe média e também pelos cafeicultores. A corrente jacobina era encabeçada pela classe média, classe baixa, e eles desejavam maiores mudanças no país. Ou seja, vamos implementar uma república e vamos consolidar maiores mudanças na parte social. Vamos agora para a República da Espada. Bem, dessas correntes aqui, podemos dizer que duas se consolidaram. A primeira, a positivista, e mais na frente, a liberal. Vamos para cá, para a República da Espada. Por que República da Espada? Porque foi o governo dos presidentes militares. O primeiro deles foi o Marechal Deodoro da Fonseca e segundo, o Floriano Peixoto, também conhecido como Marechal de Ferro. Vamos dar uma olhada aqui no governo no governo de Deodoro da Fonseca. Bem, temos aqui um ponto bem interessante, que é a grande naturalização. O que seria essa grande naturalização? A tentativa de buscar símbolos para a nossa pátria nova, para a nossa nova república. O que seriam esses símbolos? Seria um nome. O primeiro nome foi Estados Unidos do Brasil. Temos também a bandeira, a confecção da nossa bandeira nacional, com o slogan, Ordem e Progresso, que lembra a corrente filosófica positivista. Temos a criação do hino, e dentre outros símbolos aí que foram incorporados pela nova república. Temos a separação entre a igreja e o Estado. Durante o período imperial, a Constituição de 1824, ela dava essa união, que o Estado, a igreja era subordinada ao Estado. E vocês sabem, que o Estado era católico. Temos também as eleições para a Assembleia Constituinte. Nessa fase provisória, onde houve o golpe de Estado, é conhecida como a fase provisória, E nessa fase aí,
ele pegou e convocou eleições para a Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte é formada por duas câmaras super importantes. Primeiro, a Câmara dos Deputados Federais e também a Câmara dos Senadores, principalmente a dos deputados federais, que são responsáveis pela criação da nossa Constituição, certo? E também nessa fase provisória, a gente tem a política do encilhamento, que foi implementada pelo ministro da Economia, Rui Barbosa. O que foi esse encilhamento? O encilhamento ele faz uma alusão a uma corrida, a uma disparate. E a gente tem uma política voltada para a emissão de papel moeda. O que é isso? Rui Barbosa tentando industrializar o Brasil, um país atrasado, um país que apenas cuidava do setor agroexportador, um país que era refém do café. Ele pegou e investiu em bancos para que os bancos imprimissem e emprestassem dinheiro. E vocês sabem, né, o nosso país tem um longo histórico de corrupção. E nesse encilhamento aqui, houve várias empresas fantasmas, houve muito superfaturamento de homens, de negócios, e a gente vai ter o quê? Vai ter um país que vivenciou uma inflação muito alta nesse período aqui, de 1829 a 94, e, consequentemente, houve uma grande explosão social onde o dinheiro estava desvalorizado, né? Isso foi a questão do encilhamento. Em 1891, houve a aprovação da Constituição. Houve eleições e os deputados redigiram a nossa primeira Constituição republicana, atentando, né, de 1891. Vamos a alguns pontos desta Constituição. Primeiro ponto aqui que eu coloquei, que era a República Federativa. O que é uma República Federativa? É uma república onde a divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, onde os estados representam uma federação. Sendo uma federação, elas têm autonomia, tanto política, subordinada ao governo federal, mas também elas têm autonomia financeira, podendo contrair empréstimos do exterior, caso necessário. Divisão dos três poderes, o clássico, né, de Montesquieu, executivo, legislativo e judiciário. Voto universal masculino. Prestai bem atenção a esse ponto. O voto universal masculino não é bem assim esse voto universal, né? Soldados, padres, analfabetos, mendigos, mulheres e menores de 21 anos estavam proibidos do processo eleitoral. É um avanço? Sim, comparado às eleições anteriores, que era o voto censitário, onde só quem votava era quem tinha uma grande condição financeira. E por último aqui, eleições diretas. O que é eleições diretas? O indivíduo, o eleitor, ele vota diretamente no seu candidato. Fato novo, porque antes as eleições eram indiretas. Eles votavam nos deputados e os deputados elegiam os presidentes. Anteriormente, estávamos falando sobre o governo provisório de Deodoro da Fonseca. E agora vamos continuar falando da fase constitucional. A fase constitucional, ela é marcada pelos atritos entre o presidente e o parlamento. O presidente sempre centralizador, sempre autoritário, uma corrente militar muito rígida, e não dava ouvidos ao parlamento, que era composto basicamente pelos fazendeiros que queriam mais autonomia para os seus estados.
como a briga estava muito constante entre as ideias do parlamento e as ideias do presidente, Deodoro fecha o Congresso, ou seja, ele fecha a Assembleia Constituinte. Nessa ocasião que ele fecha o Congresso, há uma reação diversa de vários setores da sociedade, da classe média, dos próprios militares e principalmente da elite, que era os cafeicultores do sudeste do país. Bem, não aguentando a pressão, Deodoro da Fonseca renuncia e assume o seu vice, Floriano Peixoto, também marechal, também militar, que faz parte da República da Espada. Vamos falar um pouquinho agora do governo Floriano Peixoto. O governo Floriano Peixoto é marcado por alguns aspectos bem simples. Ele foi considerado o consolidador da República. Como assim, professor? Consolidador da República? Foi ele que, com uma rígida política, com um rígido controle sobre as revoltas, ele fez a República se consolidar. Bem aqui, ó, a gente tem medidas populares. Ele pegou, ali na região da capital, que era o Rio de Janeiro, ele abaixou os aluguéis, ele abaixou o preço da carne, ele construiu moradias. Isso ele ganhou bastante popularidade, né, dando bastante crédito para a República. E também dois movimentos aqui militares armados que marcaram o seu governo. E ele ficou conhecido como o Marechal de Ferro. O principal deles aqui foi a Revolução Federalista, que aconteceu no Rio Grande do Sul, onde havia dois grupos, dois partidos políticos. O primeiro partido, que era o federalista, era um grupo que desejava maior autonomia para os estados. E o outro grupo, conhecido como ultra-republicanos, né, eram partidários de Floriano Peixoto. Houve o conflito civil entre os dois grupos e o presidente apoiou, lógico, os republicanos. E onde houve a vitória, né? Os federalistas foram derrotados. O segundo aqui foi a revolta da Armada, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1893. A revolta da Armada foi ocasionada por um grupo de militares que eram contra, né, militares da Marinha, que eram contra o governo de Floriano Peixoto, devido às suas ações rígidas, autoritárias em relação à sociedade e também à Revolução Federalista. Como resultado, ele oprimiu com muita violência, né? Ele perseguiu com muita violência os líderes desse movimento aqui e foi abafado mais esse movimento aí. Cumprindo seu mandato até 94, né? Floriano Peixoto encerra a fase que a gente chama de República da Espada. Vamos falar um pouquinho agora da República Oligárquica, que é outra terminologia que a gente dá para a Primeira República. Bem, oligarquia significa basicamente governo de poucos. Por que governo de poucos? Foi a fase da história do Brasil onde a presidência do Brasil ficou restrita a um pequeno grupo de cafeicultores, pequeno grupo de fazendeiros, que na época era a elite do país. Bem, vamos falar um pouquinho da estrutura política. A estrutura política era marcada por alguns segmentos. Quais são os principais? A política do café com leite, o coronelismo, também temos... podemos destacar também a comissão de verificação, o voto de cabresto, dentre outros. Mas isso vai ficar para a próxima aula, onde a gente vai se aprofundar nessa estrutura oligárquica, juntamente com a estrutura econômica e social.
Valeu, até a próxima.